Você sabia que existe um momento exato em que tudo muda? Não é quando você briga, não é quando você chora, não é quando você tenta, mais uma vez, explicar o que sente. É quando você simplesmente para. Quando você escolhe o silêncio, não por orgulho, não por vingança, mas porque você finalmente entendeu que algumas pessoas só enxergam luz quando a escuridão chega. Algumas pessoas só sentem sede quando o poço seca. E alguns homens só percebem que você tinha valor quando você não está mais tentando provar isso. Esse silêncio, esse momento em que você se retira com dignidade, não é fraqueza, é sabedoria. É o instante em que você para de ser a tradutora dos seus próprios sentimentos e se torna, finalmente, aquela que não precisa mais ser compreendida para saber que é valiosa. E isso, minha querida, muda tudo. Porque quando uma mulher se torna silenciosa, não é o mundo que para de girar. É o ego dele que começa a tremer. Se esse vídeo está fazendo sentido, deixa seu like agora e se inscreve no canal para receber mais conteúdos que honram seu valor como mulher. Vou te contar algo que a psicologia descobriu e que poucas mulheres aplicam na prática. O cérebro masculino, especialmente quando imaturo, funciona com base em sistemas de recompensa previsíveis. Enquanto você estava ali, sempre disponível, sempre tentando, sempre explicando o que sente, você era uma fonte constante de dopamina. Ele não precisava fazer esforço, ele não precisava questionar, ele simplesmente recebia. Sua atenção era garantida, suas palavras estavam sempre prontas, sua presença emocional era como um sol que nunca se punha. E o que acontece com aquilo que está sempre disponível? O cérebro humano, especialmente o masculino, preso em padrões de ego frágil, deixa de valorizar. Não porque você não seja valiosa, mas porque ele não foi forçado a confrontar a possibilidade de perdê-la. Isso não é apenas comportamento, é neurociência, é como a amígdala cerebral, a parte responsável pelas respostas emocionais, reage à perda percebida. Enquanto você está presente, explicando, tentando, ele está em modo de conforto. Mas quando você se cala, quando você simplesmente retira sua disponibilidade emocional, algo dentro dele entra em alerta máximo. De repente, o sistema de recompensa que ele dava como garantido é interrompido. De repente, ele percebe que você não está mais competindo pela atenção dele. Você simplesmente não está mais lá, emocionalmente falando. E essa ausência, esse vazio que você deixa quando para de insistir, é mais alto que qualquer grito. Carl Jung tinha uma compreensão profunda sobre isso. Ele falava sobre projeção. A maneira como projetamos nossas próprias sombras, nossos próprios medos nas pessoas ao nosso redor. Quando você estava falando, tentando ser ouvida, ele projetava em você a imagem de alguém que sempre estaria ali. Alguém que aceitaria migalhas, alguém que não tinha limites firmes. Mas quando você se torna silenciosa, essa projeção se quebra. Ele é forçado a confrontar não o que você é, mas o que ele estava vendo em você. Uma extensão das próprias necessidades egóicas dele, não uma mulher real com desejos, limites e dignidade próprios. E essa quebra de projeção é dolorosa para o ego masculino imaturo, porque pela primeira vez ele vê você como você realmente é, uma mulher que não precisa da validação dele para se sentir inteira. Uma mulher que escolheu sua própria paz, em vez de implorar por um espaço emocional que ele nunca esteve disposto a oferecer com honestidade. Isso não é manipulação. Isso não é jogo. É pura dignidade. É você reconhecendo que seu valor não está em quantas palavras você usa para se explicar, mas em quão firme você permanece em sua própria verdade. Escreve aqui nos comentários. Você já viveu isso? Já sentiu que só foi vista quando parou de tentar ser vista? Tem uma dinâmica que acontece em relacionamentos onde um lado dá demais e o outro recebe sem retribuir. Você, mulher sensível, mulher profunda, mulher que sente as coisas com intensidade,
Você foi ensinada, talvez desde criança, que amor é insistência, que amor é estar sempre disponível, que amor é explicar seus sentimentos até que o outro finalmente entenda. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Amor verdadeiro não precisa de tradução. Amor verdadeiro não te coloca na posição de mendigar por compreensão. Amor verdadeiro reconhece seu valor sem que você precise prová-lo a cada dia. Quando você percebe que está em um relacionamento onde suas palavras são ignoradas, onde seus sentimentos são minimizados, onde você é tratada como se sua presença fosse garantida, você não está em um relacionamento de maturidade emocional. Você está em uma dinâmica onde o ego dele está sendo alimentado pela sua insegurança. E isso, minha querida, não é amor. É dependência emocional disfarçada de conexão. A neurociência chama isso de vínculo de apego ansioso. Você, na tentativa de ser vista, de ser ouvida, de ser valorizada, acaba criando um padrão onde quanto mais você dá, menos ele valoriza. Porque o cérebro dele aprendeu que você sempre vai estar ali, sempre vai voltar, sempre vai tentar mais uma vez. E enquanto isso acontece, você vai se esvaziando, vai perdendo pedaços de si mesma, vai esquecendo que mulher você era antes de começar a mendigar por amor. Mas quando você se torna silenciosa, quando você escolhe se retirar com graça, quando você simplesmente para de alimentar esse ciclo, algo fundamental acontece, não apenas nele, mas em você. Você começa a lembrar quem você é. Você começa a sentir novamente a força que sempre esteve dentro de você, mas que foi abafada pelo medo de ser abandonada. E aqui está o paradoxo que Jung explicou tão bem. O medo de perder alguém, muitas vezes, nos faz perder a nós mesmas. E quando finalmente escolhemos não perder mais quem somos, descobrimos que nunca precisávamos daquilo que estávamos perseguindo. O silêncio, então, não é uma estratégia, é um retorno. É você voltando para casa, para si mesma, para o lugar onde seu valor nunca dependeu de alguém reconhecê-lo. É a espiritualidade feminina mais antiga, aquela que sabe que a mulher que conhece seu valor não precisa gritar. Ela apenas precisa existir. E sua existência, sem a necessidade de validação externa, é a maior declaração de poder que existe. Você não é complicada. Você é profunda, e homens rasos vão sempre interpretar profundidade como drama. Vão sempre tentar te convencer de que você sente demais, de que você pensa demais, de que você exige demais. Mas a verdade é que você não exige demais. Você apenas exige o que é digno de quem você é. E isso, para um homem que não está disposto a amadurecer, para um homem que vive no conforto de relacionamentos superficiais, é ameaçador. Porque você, com sua sensibilidade, com sua percepção, com sua capacidade de sentir além das aparências, você é um espelho. Um espelho que reflete não o que ele quer ver, mas o que ele precisa ver. E muitos homens, presos em seus próprios complexos, em suas próprias sombras não integradas, fogem de espelhos. Eles preferem paredes lisas, onde possam projetar suas próprias ilusões. Mas você, minha querida, não foi feita para ser parede. Você foi feita para ser espelho. E espelhos, quando estão diante de pessoas que não querem se ver, sempre são evitados. Mas isso não diminui o valor do espelho. Apenas revela a fragilidade de quem está diante dele. E qual parte disso mais está tocando você? Coloca aqui nos comentários. Jung falava sobre o arquétipo da ânima, a imagem do feminino dentro da psique masculina. Quando um homem está desconectado de sua própria ânima, quando ele não integrou essa parte de si mesmo, ele procura no mundo externo uma mulher que preencha esse vazio. Mas aqui está o problema. Ele não está buscando uma mulher real. Ele está buscando uma projeção. Ele quer alguém que seja sempre compreensiva, sempre disponível, sempre disposta a perdoar,
sempre ali para alimentar o ego dele. E enquanto você estiver desempenhando esse papel, enquanto você estiver tentando ser essa mulher idealizada que ele projeta, ele vai continuar confortável, mas você vai continuar invisível, porque ele não está vendo você. Ele está vendo a imagem que ele criou. E quando você se torna silenciosa, quando você para de tentar caber nessa imagem, quando você simplesmente se retira e deixa de alimentar a fantasia dele, a projeção se quebra. E essa quebra é essencial, porque só quando a projeção se quebra, ele tem a chance de te ver como você realmente é. E aí, só aí, é possível saber se ele tem maturidade para se relacionar com uma mulher real, com limites reais, com desejos reais. Ou se ele vai procurar outra projeção, outra mulher que esteja disposta a desempenhar o papel que você não está mais disposta a desempenhar. A sabedoria espiritual, aquela que está nas Escrituras, nos ensina sobre a mulher virtuosa, a mulher sábia, a mulher que conhece seu valor diante de Deus. Essa mulher não é descrita como aquela que implora, não é descrita como aquela que se diminui. Ela é descrita como aquela que sabe que seu valor não vem de homens, mas de algo muito maior. Ela é forte, ela é digna, ela é capaz de discernir. E essa sabedoria, essa capacidade de discernir, de reconhecer quando algo não está alinhado com seu valor, essa é a sabedoria que te protege. Não é orgulho, não é frieza, é proteção divina, embutida na tua capacidade de sentir profundamente e de escolher, a partir dessa profundidade, o que merece seu tempo, sua energia, sua presença. Quando você se torna silenciosa, você não está se afastando de Deus. Você está se aproximando da verdade que Deus colocou dentro de você, a de que você é valiosa, você é digna, você é merecedora de um amor que não te faz questionar seu próprio valor a cada dia. Aqui está algo que a neurociência moderna confirmou e que a sabedoria antiga já sabia. O cérebro humano valoriza o que é escasso. Isso é biologia. Isso é evolução. Quando algo está sempre disponível, o sistema de recompensa do cérebro para de responder com intensidade. É o mesmo princípio que explica por que você sente mais prazer na primeira mordida de um alimento do que na 10ª. É habituação. É como o cérebro conserva energia, parando de prestar atenção no que já é previsível. E quando você estava sempre ali, sempre tentando, sempre disponível emocionalmente, você era previsível. Seu amor, sua atenção, sua energia eram dados como certos. E o cérebro dele, operando nessa lógica de conservação, simplesmente parou de valorizar. Não porque você deixou de ser valiosa, mas porque ele não precisava mais fazer esforço para te ter. Mas quando você se torna silenciosa, quando você retira essa previsibilidade, quando você se torna escassa, o cérebro dele entra em modo de alerta. De repente, você não é mais garantida. De repente, há a possibilidade real de perda. E essa possibilidade, essa ameaça de perder algo que ele dava como certo, ativa o sistema de recompensa de uma maneira que sua presença constante nunca ativou. Isso não é sobre jogar jogos. Isso é sobre entender que seu valor não deve depender de você estar sempre disponível. Seu valor existe independentemente de quem está prestando atenção nele. Coloca aqui nos comentários quantos desses sinais você já viveu. Vamos conversar sobre isso. Tem um conceito em psicologia chamado de janela de tolerância emocional. É a faixa em que você consegue processar emoções de maneira saudável, sem entrar em hiperativação ou em desligamento emocional. Quando você está em um relacionamento onde suas emoções são constantemente invalidadas, onde você precisa explicar repetidamente o que sente, onde você é tratada como se seus sentimentos fossem exagerados, sua janela de tolerância começa a se estreitar. Você começa a viver em estado de alerta constante. Sua amígdala, a parte do cérebro responsável pela resposta ao medo, fica hiperativa.
Você começa a interpretar tudo como ameaça emocional. E isso, minha querida, não é fraqueza. É seu sistema nervoso tentando te proteger de um ambiente que não é seguro para sua vulnerabilidade. Quando você se torna silenciosa, quando você se retira, você está, essencialmente, dando ao seu sistema nervoso a chance de se regular novamente. Você está dizendo, eu não preciso mais convencer ninguém de que meus sentimentos são válidos. Eu não preciso mais viver em constante estado de defesa. Eu posso simplesmente descansar em minha própria verdade. E esse descanso, esse retorno à regulação emocional é sagrado. É o momento em que você para de viver para provar e começa a viver para ser. Jung também falava sobre o processo de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, integrando as partes de si mesma que foram reprimidas ou negadas. Quando você está em um relacionamento onde precisa constantemente se adaptar, se explicar, se diminuir, você não está se individuando, você está se fragmentando. Você está entregando pedaços de si mesma na tentativa de ser aceita, e essa fragmentação, com o tempo, te adoece, te deixa confusa, te faz esquecer quem você era antes de começar a mendigar por amor. Mas o silêncio consciente, o silêncio que vem da escolha e não da resignação, esse silêncio é individuação. É você dizendo, eu não vou mais me fragmentar para caber em um espaço que não foi feito para mim. Eu vou agora me reunir. Vou juntar os pedaços que entreguei e vou me tornar inteira novamente. E quando você se torna inteira, quando você para de buscar completude em alguém que não tem maturidade para honrar sua profundidade, você se torna magnética. Não porque você está tentando atrair, mas porque você está finalmente sendo. E ser sem máscaras, sem fragmentação, sem a necessidade de aprovação. Isso é o que atrai homens verdadeiros. Homens que não buscam projeções. Homens que buscam mulheres reais. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Nem todo homem vai despertar quando você se tornar silenciosa. Alguns vão simplesmente seguir em frente, procurando outra mulher que esteja disposta a desempenhar o papel que você não está mais disposta a desempenhar. E isso, minha querida, não é uma derrota, é uma vitória. Porque você não foi feita para ser acessível a todos. Você foi feita para ser reconhecida por quem tem olhos para ver. E se ele não tem esses olhos, se ele não tem essa maturidade, se ele não tem a capacidade de honrar quem você é, então, seu silêncio não foi sobre fazê-lo valorizar você. Foi sobre você se valorizar o suficiente para não aceitar menos do que merece. Foi sobre você escolher sua paz, em vez de implorar por um lugar que nunca foi realmente oferecido com integridade. E isso é sabedoria. Isso é força. Isso é dignidade feminina em sua forma mais pura. A família, a construção de um lar, a busca por um homem verdadeiro, tudo isso começa com você reconhecendo que não pode construir nada sólido sobre a fundação da insegurança. Não pode construir um relacionamento maduro se você está constantemente mendigando por validação. Não pode escolher um homem de caráter se você não reconhece seu próprio valor o suficiente para exigir caráter. E homens de verdade, homens que estão prontos para construir, para proteger, para honrar, esses homens não são atraídos por mulheres que imploram. Eles são atraídos por mulheres que sabem quem são, por mulheres que têm limites claros, por mulheres que não têm medo de se retirar quando não são tratadas com o respeito que merecem. Porque esses homens sabem que para construir algo real, algo duradouro, eles precisam de uma mulher que seja sua igual, não sua subordinada emocional. E você, quando escolhe o silêncio, quando escolhe sua dignidade, você está se posicionando como igual. Você está dizendo, eu não vou me diminuir para te fazer sentir maior. Eu vou permanecer inteira, e se você tem maturidade para honrar isso, ótimo. Se não tem, eu estarei bem de qualquer forma. Quantos desses pontos você reconhece em sua própria jornada?
Deixa aqui nos comentários. Existe uma beleza profunda no silêncio feminino. Não o silêncio imposto, não o silêncio da submissão, mas o silêncio da escolha. O silêncio da mulher que sabe que suas palavras têm peso e que não vai mais desperdiçá-las com quem não tem ouvidos para ouvir. Esse silêncio é como um oceano antes da tempestade, calmo na superfície, mas com uma força inegável nas profundezas. É o silêncio que não precisa ameaçar, porque sua própria presença já é uma declaração. É o silêncio que diz: eu não vou mais competir pela sua atenção. Eu não vou mais me explicar. Eu simplesmente vou ser. E se isso não for suficiente para você, então você não é suficiente para mim. E essa declaração, feita sem palavras, é mais poderosa que qualquer discurso, porque ela vem de um lugar de inteireza, não de carência. Vem de um lugar de escolha, não de desespero. E homens, especialmente aqueles que estão acostumados a controlar narrativas, a manipular emoções, a manter mulheres em ciclos de insegurança, esses homens não sabem o que fazer com uma mulher que simplesmente se retira sem drama, sem explicação, sem dar a eles o combustível que precisam para continuar o jogo. Jung dizia que a sombra, aquela parte de nós que reprimimos, que não queremos ver, que negamos, sempre encontra uma maneira de se manifestar. E para muitos homens, especialmente aqueles presos em padrões de narcisismo emocional, a sombra deles é o medo de serem abandonados, de não serem suficientes, de serem vistos como realmente são. Enquanto você estava falando, tentando, explicando, você estava dando a eles a ilusão de controle. Eles podiam te ignorar, te minimizar, te fazer sentir que você era o problema. Mas quando você se cala, quando você se retira, quando você não dá mais a eles o poder de te fazer sentir inadequada, a sombra deles é forçada a emergir. E essa emergência, esse confronto com o próprio vazio, com a própria imaturidade, é apavorante para quem nunca fez o trabalho interno. É por isso que seu silêncio incomoda tanto. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque você está, pela primeira vez, fazendo algo absolutamente certo. Você está se priorizando. E para quem sempre te viu como uma extensão das próprias necessidades, isso é inaceitável. Mas para você, para a mulher que você está se tornando, é libertador. E deixa eu te dizer algo sobre homens que realmente valem a pena. Sobre homens que estão construindo algo verdadeiro dentro de si mesmos. Esses homens não precisam que você se cale para te valorizar. Eles te valorizam quando você está falando. Eles te valorizam quando você está em silêncio. Eles te valorizam porque reconhecem que valor é intrínseco, não condicional. E se você está com um homem que só te vê quando você se torna escassa, que só te busca quando você para de buscá-lo, que só te valoriza quando você ameaça partir, você não está com um homem maduro. Você está com um menino emocional que ainda não aprendeu que relacionamentos verdadeiros não funcionam com base em escassez e abundância, mas com base em respeito mútuo, em reconhecimento mútuo, em escolha mútua e consciente. E você, minha querida, merece alguém que te escolha não porque tem medo de te perder, mas porque genuinamente deseja te honrar. Mas se você ainda está na fase de descobrir isso, de perceber que seu silêncio está revelando mais sobre ele do que suas palavras jamais revelaram, então esse é o momento de prestar atenção. É o momento de observar não o que ele diz, mas o que ele faz. É o momento de ver se a mudança que ele demonstra é real, é profunda, é consistente, ou se é apenas uma reação ao medo de perder o controle. Porque manipuladores são mestres em simular mudança. Eles sabem exatamente o que dizer para te trazer de volta. Eles sabem como ativar tua empatia, tua esperança, tua crença em segundas chances. Mas mudança real, mudança que vem de individuação, mudança que vem de um homem confrontando sua própria sombra, essa mudança não é dramática, ela é consistente, ela é silenciosa, assim como teu silêncio.
Ela não precisa ser anunciada porque ela simplesmente é. E se a mudança dele só acontece quando você ameaça partir, quando você se torna escassa, quando você se retira, então não é mudança, é estratégia. E você, mulher sábia, você sabe a diferença. Escreve aqui. Você já sentiu que ele só mudou quando você se afastou? E quanto tempo durou essa mudança? A espiritualidade feminina, aquela que está enraizada não em dogmas, mas em verdade profunda, sempre soube disso. Sempre soube que a mulher que conhece seu valor diante de Deus não precisa mendigar por reconhecimento humano. Sempre soube que a delicadeza feminina não é fraqueza, mas força sob controle. Sempre soube que a mulher virtuosa, a mulher sábia, a mulher que constrói seu lar sobre a rocha e não sobre a areia, essa mulher não constrói sobre a validação de homens. Ela constrói sobre a certeza de quem ela é. E quando você se torna silenciosa, quando você escolhe dignidade em vez de drama, quando você se retira com graça em vez de implorar por migalhas, você está vivendo essa espiritualidade. Você está honrando a mulher que Deus criou você para ser. Você está dizendo com sua vida, com suas escolhas, com sua recusa de aceitar menos: eu sei quem eu sou, eu sei de onde vem meu valor, e eu não vou mais trair a mim mesma tentando provar isso para alguém que não tem olhos para ver. E aqui está a verdade final, a verdade que fecha esse círculo. Seu silêncio não é sobre ele, nunca foi. É sobre você. É sobre você, lembrando que tem uma voz, mas que essa voz não precisa ser usada para convencer ninguém de algo que deveria ser óbvio. É sobre você, lembrando que tem amor para dar, mas que esse amor não pode ser desperdiçado com quem não tem coração para recebê-lo. É sobre você, lembrando que tem tempo, energia, presença, profundidade, mas que tudo isso é sagrado, é valioso, é precioso demais para ser entregue a quem trata como se fosse comum. Seu silêncio é a porta se fechando, não com raiva, não com ressentimento, mas com a clareza de que algumas portas precisam se fechar para que outras possam se abrir. E do outro lado dessas portas que se abrem, do outro lado da escolha de honrar seu próprio valor, está a versão de você que você sempre foi destinada a ser. A mulher que não precisa gritar para ser ouvida, a mulher que não precisa implorar para ser vista, a mulher que simplesmente existe em sua plenitude e que, por existir assim, atrai exatamente o que é digno dela. Porque no final, minha querida, ele só percebe seu valor quando você se torna silenciosa, não porque o silêncio é uma estratégia, mas porque o silêncio revela a verdade. E a verdade é que você sempre foi valiosa, sempre foi digna, sempre foi merecedora de um amor que não te faz questionar, que não te diminui, que não te coloca em ciclos intermináveis de provar e reprovar teu valor. E se ele só percebe isso quando você se cala, então o problema nunca foi você falar demais. O problema foi ele ouvir de menos. E você, finalmente, entendeu que não é sua responsabilidade fazer com que ele ouça. É sua responsabilidade honrar sua própria voz, escolhendo quando usá-la, e mais importante, escolhendo quando não usá-la. E essa escolha, essa dignidade, essa sabedoria, isso é o que te transforma. Não em alguém que ele finalmente vai valorizar, mas em alguém que você mesma pode honrar. E no final, é isso que importa. Não o que ele pensa, mas o que você sabe. E você sabe agora que seu valor não estava nas palavras que você disse, estava no silêncio que você escolheu. Se esse vídeo tocou teu coração, se você se viu nessas palavras, se você finalmente entendeu que seu silêncio não é desistência, mas dignidade, compartilha com uma mulher que precisa lembrar do valor que Deus colocou nela. E se você ainda não está inscrita, se inscreve agora, porque eu continuo trazendo conteúdos que honram quem você é e te ajudam a caminhar em sabedoria, em força e em amor próprio verdadeiro.